O montanhês Franz acenou com a cabeça para a pergunta de Sung Jin. Se. Definitivamente. Eu posso invocar o escolhedor uma vez por dia. Então, quando a raid acabar, vá para o mercado negro. Depois de ativar o título, me invoque. Podemos continuar conversando lá. Vou deixar você saber sobre o que está acontecendo. Ele inclinou a cabeça. Mas, você não poderia me dizer agora. Temos 50 minutos restantes. Sung Jin balançou a cabeça. É porque. Todos os direitos reservados. Paul. Sung Jin franziu a testa. Olhe. Demorará um tempo para explicar. Então vamos conversar quando nos encontrarmos no mercado negro. Tudo bem. Ele ainda parecia confuso. Mas. Está bem. Ele acenou com a cabeça por enquanto. Sung Jin tirou o mármore do buscador de trolls do seu casaco. Esse era o 10º andar onde estava o boss da raid. Em outras palavras, o lugar perfeito para começar a busca de trolls. Sung Jin. Imediatamente. Perseguição da justiça. Queria usar. Mas foi interrompido pelo Mago Verde e pelo Montanha. Desculpe. Mediador. Por favor. Escolha-me também. Eu também. Eu preciso de atributos. Por favor. Escolha-me. Sung Jin olhou para eles. Que situação difícil. Ele só tinha uma garrafa. Ele não podia usar isso em qualquer um deles. Sung Jin disse a eles. Desculpe. Mas não posso fazer isso para todos. Eles pareciam muito decepcionados. Desculpe. Sung Jin estava prestes a deixá-los. Mais uma vez mais. Por favor. Reconsidere. Eu vou fazer qualquer coisa. Quando eles se depararam com ele, ele teve uma ideia. Então, vou fazer uma proposta. É uma proposta difícil. O que é? Sung Jin mostrou-lhes o padrão espiral do anel no dedo anelar esquerdo. O anel Helix. Se vocês beijarem esse anel com uma submissão genuína e sincera em minha direção. Antes que ele pudesse terminar sua frase. Eu vou. Vou fazer isso. Eu também. Eles responderam sem hesitação. Mas a explicação não terminou. Eu os batizarei quando nos encontrarmos novamente. Foi o que pensou Sung Jin. Se a água sagrada do batismo custasse uma moeda branca a cada. Não havia motivo para não os batizar se deram a Sung Jin a moeda branca agora. Eles não parecem ser pessoas ruins por si só. Mas o Mago Verde sentiu suspeita. Próxima vez. Sim. Da próxima vez. O Montanha também inclinou a cabeça. Quando seria isso? Sung Jin encolheu os ombros. Eu não sei a resposta para isso. Mas, se você puder continuar a sobreviver, acabaremos por nos encontrar. Você não acha? Sung Jin não lhes falou sobre o poder para ir entre as dimensões. Eles se olharam silenciosamente. Então, nós vamos continuar e fazer isso por enquanto. Eu também. Mas houve um último obstáculo para superar. Mas se vocês beijarem esse anel, vocês receberão uma redução permanente de 10% nas moedas recebidas da recompensa da raid. Vocês têm certeza disso? Ok.
Uma reação esperada. De jeito nenhum. Ele tem razão. O que devemos fazer com 10% a menos de moedas? Como devemos sobreviver aos próximos capítulos? É por isso que eu disse que é uma proposta difícil. Mas não há nada que eu possa fazer. Esse batismo não é algo que eu possa fazer sem compensação. Eles ficaram em silêncio. Sung Jin disse para eles. Então. Vou entender que ninguém quer fazer isso. Desculpem-me agora. Sung Jin preparou-se para sair. Eles desperdiçaram seu tempo. Mas. Mago Verde tentou mais uma vez. Mas. Se for assim. Por que você batizou o montanhês? Eu li sua mente. E ele era alguém bom. Ele não podia dizer isso. Sung Jin deu uma resposta mais simples. Eu gostei da sua habilidade. Nas palavras dele. O Mago Verde fechou a boca. Usando a habilidade como desculpa. O Mago Verde não conseguiu responder. Sung Jin olhou para ele enquanto dizia. Perseguição da justiça. E usou a mármore do buscador de trolls. Transferência dimensional solicitada. Um pilar de luz desceu sobre Sung Jin. O montanhês e os outros ficaram chocados com o que estava acontecendo. Não era surpresa. Pois essa foi provavelmente a primeira vez que o viram. Normalmente. Uma mensagem de você deve primeiro receber sua recompensa da raid deveria ter aparecido. Mas dessa vez ele já passou da distribuição da raid. Pedido de transferência dimensional aceito. Teletransportação para a dimensão solicitada em 10 segundos. 10. 9. O que é isso? O Mago Verde. O Montanha e até mesmo o Montanhês Franz avançaram para tocar o pilar da luz que cercava Sung Jin. Mas a luz era como um copo espesso que isolava perfeitamente o interior do lado de fora. Eles não conseguiram chegar lá dentro. 14. 3. 2. Sung Jin disse a Franz no último segundo. Eu vou lhe ver no mercado negro daqui a pouco. Amigo. Franz assentiu. Sim. Em breve. Sung Jin foi teletransportado para a dimensão onde os trolls o aguardavam. Voz. Shell. Duas espadas se chocaram ao mesmo tempo. O suzerano observou cuidadosamente o caminho da espada e visou bloquear ambas com seu escudo metálico. Mas quando se moveu para defender, a luz vermelha das duas espadas de repente mudou de direção. Um movimento impossível. O suzerano abriu os olhos. Como? Mas já era tarde demais. A espada vermelha cortou profundamente seu lado indefeso. Ah! O suzerano gritou de dor. Ele nunca experimentou tanta dor enquanto lutava com monstros. Mas o inimigo diante dele. O mediador era muito poderoso. Com os olhos cheios de medo, ele encarou o mediador. Por favor. Misericórdia. Eu sinto muito. Ele tentou implorar. Apenas vá descansar no purgatório. O mediador não mostrou piedade. Grag. A cabeça do suzerano voou para longe. Enquanto ainda estava dentro do seu elmo favorito. Quando ele foi decapitado. O mediador Sung Jin perguntou imediatamente à operadora. Operadora. O tempo gasto nessa dimensão. 8 minutos e 12 segundos. Besgoro disse. Esse foi o mais rápido até agora. Um novo recorde.
Foi seu salto da quarta dimensão depois de se separar do montanhês. Ele decapitou 4 Trolls até agora. Você está certo. Foi porque ele estava bem ao lado de onde fui invocado. Quando Sung Jin chegou, apenas o Troll suzerano restou. Apesar de ter assassinado um colega de grupo, o suzerano estava fumando um cigarro. Então ele foi pego por Sung Jin e perdeu a cabeça. Ao lado do cadáver do suzerano estava o cadáver de Lenin e os outros caçadores. Sung Jin olhou para eles. 2 queimados até a morte. Um congelado até a morte. Um golpeado até a morte. E aquele que matei. Olhando para a causa da morte. Era fácil adivinhar o que aconteceu aqui. Eles apenas derrotaram o boss com 2 sobreviventes quando o suzerano decidiu trair seu companheiro. Cegado pela ganância do monopólio, o grupo deles teve a pior das chances. Mas o que eles poderiam fazer além de culpar seus destinos? Então, bem, tudo bem e tal. Mas por que há apenas um? Besgoro murmurou. Trolls você quer dizer? Sim. Eu sei o que você quer dizer. Sim. Nas raids anteriores, ele havia encontrado vários Trolls em várias ocasiões. Mas dessa vez havia apenas um Troll por salto. Bem, é bom que não haja muitos Trolls no entanto. Mas 2 Trolls são o dobro. E 3 Trolls são o triplo da recompensa. Ele estava certo. Sung Jin caminhou para pegar os itens dropados por matar o suzerano. Ele pensou enquanto colocava os itens no cubo. Ainda assim, não posso acreditar que houve apenas um Troll por raid. Minha renda estimada é menor do que eu pensava. Não só moedas negras, mas também não teve a oportunidade de ganhar moedas brancas também. Havia 1 ou 2 caçadores que foram salvos por Sung Jin. Obrigado. Obrigado. Eles expressaram sua gratidão. Mas eles não fizeram mais do que isso. Sung Jin tentou o seu melhor para convencê-los. Ei! Vocês conseguiram encontrar a peça oculta. E até os levou ao lugar oculto para dar-lhes 5.000 pontos de atributos. Mas perder 10% em recompensas nas raids é um pouco. Eles se recusaram a beijar o anel. A penalidade era muito grande. Besgoro continuou a dizer. Que infeliz você só pode receber a recompensa de raid uma vez. Sung Jin respondeu indiferentemente. Sim. Quando ele levou os caçadores ao lugar oculto depois de salvá-los. O chapéu mágico disse. Quem é você? Que? Caçador. Acabei de voltar de matar Lenin. Lenin? Você matou Lenin. Ele tinha agido como se nunca tivesse visto Sung Jin antes. Então, como uma recompensa, eu lhe darei o meu poder. Embora o evento tenha sido o mesmo, Sung Jin não recebeu nada em troca. Era assim como o comerciante em mais escuro que o preto havia dito. A distribuição de recompensas acontece apenas uma vez. Isso também se aplica a lugares ocultos. Bem, não há o que fazer. Eu acho que só vou me concentrar em derrotar os Trolls. Bem, sim. Certamente é a sua especialização. Sung Jin tinha muito tempo. Não havia caçadores deixados vivos. Então ele teve muito tempo. 1. Acho que vou verificar meus itens agora. Os itens que ele havia recebido da caça de Trolls não eram bons.
mais os que ele havia recebido da distribuição de recompensas. Os itens de classe lendária eram bons. Operadora: me dê os itens que recebi da distribuição anteriormente. Sem a pedra de aprimoramento. A2. Um anel e uma fruta mal cheirosa saíram do cubo da operadora. Sung Jin pegou o anel. Quimeral, anel da fusão de bestas. Anel lendário. Habilidade ativa. Mago de gelo, quarta. Imune a fogo por 5 segundos. Soro de cobra, quarta. Imune a veneno por 5 segundos. Coragem de leão, quarta. Imune a medo por 5 segundos. Fogo de cabra, quarta. Imune a gelo por 5 segundos. Tempo de recarga compartilhado: 10 minutos. A natureza é projetada por Deus. Aqueles que quebram o projeto enfrentarão uma punição adequada. Foi bom. As habilidades eram como se esperava de um item de classe lendária. Sung Jin teve uma imensa vantagem física. Mas às vezes os efeitos de status lhe davam uma dor de cabeça. Com os feitiços que ele aprendeu da última rodada e com o título de Vontade de Ferro, que ele ganhou dessa vez, ele poderia balançar sua espada sem descanso. Equipar. Sung Jin equipou imediatamente. Agora, os dedos de Sung Jin estavam cheios de anéis. Apenas mais alguns dedos continuavam sem. Acho que já está na hora de eu preciso começar a pegar e escolher. Sung Jin pensou enquanto olhava para a fruta mal cheirosa que estava ao lado dele. Mecha, polpa da evolução. Fruta lendária. Habilidade passiva. Crescimento rápido, 1. Permite que as invocações espirituais conectadas passem por um crescimento rápido. Se a criatura atingir um ponto de controle, ela evolui imediatamente. Uma fruta que cresce em um país do sul. Acelera a função corporal e aumenta rapidamente o crescimento. Sung Jin olhou para a tela de informações. Crescimento rápido. E evolução. Sung Jin estava olhando a fruta quando o Besgoro fez um comentário. Então, você pode dar ao lobo. Ou aquele bebê grifo. Eu acho. Sung Jin inspecionou a fruta um pouco mais antes de retorná-la ao cubo. Não era algo para ele comer. Operadora: quanto tempo desde que chegamos? 4 minutos e 55 segundos. Ainda restavam 5 minutos. Sim. Então me dê alguns itens que os trolls droparam. Uma pilha de armas veio inundando do cubo a seu comando. Um total de 8. Sung Jin as pegou uma por uma, determinando os preços que seriam leiloadas. Ele não poderia ter adivinhado que ele iria se deparar com um companheiro de grupo antigo no próximo salto dimensional. Ei! Qual é o objetivo disso? No 5º andar da torre. O samurai elite perguntou ao cortar a cabeça do leão. O caçador de corujas respondeu. Bem, é um ingrediente para desbloquear o boss oculto. O caçador de corujas estava segurando a cabeça da cobra do 3º andar. Essa merda realmente funciona assim. Com cabeças de monstros cortadas. Eu pensei que os bosses estavam ocultos no mapa em algum lugar. O berserker de alto nível respondeu. Bem, é diferente em todos os mapas. Alguns estão ocultos em forma humana. Outras vezes são camuflados na parede do desfiladeiro. Eu só vi 2 vezes. Entendo. Mas como aquela mulher sabia como fazer isso? Você ouviu antes.
Alguma coisa sobre caçador de tesouros ou o que quer que seja. Graças a ela, obtivemos 5.000 pontos de atributos bônus depois de encontrar o lugar oculto. Como se obtém um título? Eu também quero ele. Se eu soubesse, eu já teria ele. O samurai Elite pegou a cabeça do leão quando ele disse: Está bem. Agora, vamos ver o quão forte os bosses ocultos realmente são. Os caçadores carregavam uma cabeça e se dirigiam para o andar de cima. Mas ao longo do caminho, o samurai Elite perguntou à operadora: Operadora, qual é a minha contribuição? Sua contribuição é de 14,4%. O que? Só isso. O caçador de corujas também verificou sua contribuição. E quanto à minha? Sua contribuição é de 13,2%. Foi ainda mais baixa. O caçador de corujas apontou para o samurai Elite e gritou: O que? Eu fiz pior do que esse cara. O que? Meça suas palavras. Como você pode dizer isso depois de ver minha esgrima? Com suas palavras. O caçador de corujas sorriu quando respondeu: É porque eu vi a sua habilidade que eu digo isso. O que? O samurai Elite e o caçador de corujas gritaram um para o outro como se estivessem prestes a começar a lutar. Não lutem. Vocês querem se tornar trolls. Os 5 caçadores concordaram em tentar caçar o boss oculto juntos. Se uma pessoa se declarasse como um troll, o resto não o deixaria passar. O troll simplesmente morreria inutilmente. Então, os 2 homens pararam de discutir para olhar ao redor. O berserker de alto nível disse: Eu chequei mais cedo. E minha contribuição era baixa em 10% também. O vontade de ferro no último andar era o mesmo. Os 4 de nós combinados somos apenas 50%. O resto é da mulher. Caçador de corujas disse. Mesmo. Quero dizer. Pensei que isso poderia ser possível. O samurai Elite também assentiu com a cabeça. Ela é realmente forte. Se não fosse por sua força. Ele lambeu a boca. Era uma expressão simples. Mas os outros 2 homens pensavam o mesmo. Quase nenhuma mulher sobreviveu a essa fase tardia das raids. Mesmo desde muito cedo. Elas eram quase inexistentes. Foi a primeira vez que os homens viram uma mulher há muito tempo. E muito bonita além disso. Uma vez que chegaram ao 9º andar. É minha vez agora. A última pessoa com uma mão vazia. O berserker de alto nível começou a cortar a cabeça da cabra. Entre eles, o samurai Elite decidiu dizer: Ei! Por caso, se sobrevivemos ao boss oculto. Os outros se viraram para olhar para ele. Que tal roubamos seus pontos de contribuição? Ele estava sugerindo que eles se envolvessem em trollar. Os outros congelaram por um momento. Samurai Elite continuou a explicar. Sua contribuição é muito alta. Vocês não acham? Se isso continuar assim, morreremos mais tarde. E, antes de tomar seus pontos, poderíamos aproveitar o momento. Por sua sugestão. Os homens não conseguiram responder.
O berserker de alto nível parou de decapitar a cabra e disse: Mas ela é forte. Mesmo que todos nós a enfrentamos, não temos garantia de que possamos sair por cima. E não sabemos se vontade de ferro vai tomar o nosso lado. Bem, vamos assistir a situação e ver o que acontece. O que acham sobre isso? O caçador de corujas quebrou seu silêncio e se juntou. Tudo bem. Eu estou dentro. O berserker de alto nível levantou seu machado alto e finalmente terminou de cortar a cabeça da cabra e respondeu: Eu também estou. Os 3 homens subiram ao telhado depois do 10º andar. No telhado estava o tanque, Vontade de Ferro, segurando o cadáver de Lenin. E aquela que comandava os homens. A caçadora de tesouros. Os 3 homens olharam a caçadora de tesouros, por um momento. Construção ligeiramente alta. Magra. Com um longo par de pernas. Além disso, a armadura de couro que não conseguiu esconder completamente seus peitos amplos. Pele impecável e seus cabelos loiros pálidos. Os 3 homens pensaram na conversa anterior. E aproveitar o momento. Ela apontou para o pentagrama com seu punhal. Aqui. Coloquem aqui. Os homens obedeceram ao comando dela e colocaram os cadáveres em cima do pentagrama. Logo apareceu um brilhante pilar vermelho de luz. Atenção! Boss oculto. E quimera terrível apareceu. Os 3 caçadores se olharam quando ouviram o anúncio. Sung Jin falou ao verificar a tela de informações. Isso é bom o suficiente para receber 4.500 moedas. Certo. Besgoro também estava inspecionando o item também. 4.800. Não. Acho que você pode até chegar a 5.000 moedas. 5.000. Não parece tão bom. Você não tem nada a perder de aumentar o preço. Certo. Vou tentar com o preço aumentado. Se não vender, eu posso simplesmente baixar o preço nesse ponto. Não é urgente. Afinal. Sim. Sung Jin colocou o item no cubo e disse: Operadora. Quanto tempo passou desde que cheguei a essa dimensão? 8 minutos e 46 segundos. Mesmo. Tudo bem. É quase a hora de partir. Sung Jin tirou os mármores do buscador de trolls do seu casaco. Apenas uma ainda estava brilhando. Sung Jin escolheu-o e disse em voz alta: Perseguição da Justiça. Transferência dimensional solicitada. Pedido de transferência dimensional. Concedido. Ele já havia se acostumado com a transferência dimensional. Depois de terminar a transferência dimensional final, Sung Jin deu uma olhada. Algo foi estranho. Não havia nenhum cadáver de Lenin no chão em qualquer lugar. Havia evidências de combate. Queimaduras de fogo e restos de gelo. Mas nenhum boss. Por quê? Sung Jin inclinou a cabeça. Bum. Ele podia ouvir um som vindo de cima. De jeito nenhum. Eles foram para o boss oculto. Sung Jin rapidamente subiu as escadas até o telhado. Tá. Ele viu um dos 10 sobreviventes da vida anterior. A Maga Negra. Vê-la aqui. Sung Jin pensou. Mas Besgoro interrompeu. É uma mulher e ela tem um corpo assassino.
Sung Jin não teve tempo para se sentar e conversar com Besgoro. Morra sua bruxa! O samurai elite e o berserker de alto nível estavam se aproximando dela. Ela pode morrer. Besgoro alertou Sung Jin. Provavelmente não. Sung Jin balançou a cabeça. Nada. Recitou um feitiço. O que é real é falso e o que é falso é real. Ilusão. Seu corpo se dividiu em 5. Samurai Elite e o berserker de alto nível pegaram uma ilusão cada. Mas havia algo que eles não entendiam. Sua habilidade com o punhal era incomparável. Durante a batalha. O samurai gritou de dor. Vários de seus dedos da mão que ele segurava a espada caíram no chão. Oh! Mulheres fortes são minhas favoritas. Besgoro disse desnecessariamente. Aqui. Essa é a real. Gritou o samurai. O berserker parou de enfrentar a ilusão e virou-se para correr para nada real. Dessa vez, Sung Jin correu também. Ele não tomou medidas para proteger nada. Era para garantir que ele pudesse proteger os Trolls de nada. Se ela matasse os Trolls, o número de itens que ele poderia ganhar diminuiria. Nada esquivou a espada e machado acrobaticamente e esperou uma chance de contra-atacar. Quando Sung Jin de repente interveio, os 3 combatentes ficaram chocados com o intruso súbito. Oh! Desculpe-me. Sung Jin disse enquanto tirava a espada. Lamento mortal. Que a... Um grito ensurdecedor reverberou no ar. E o samurai elite e o berserker de alto nível viraram-se para correr com medo. Sung Jin iria lentamente derrotá-los. Mas nada que estava de pé ao lado dele, apesar de receber diretamente o golpe do lamento, perguntou com uma voz completamente relaxada. Quem é você? Parecia que ela tinha um item que anulava os efeitos do medo. Sung Jin olhou para ela. Ela olhou de volta como se fosse o primeiro encontro deles. Bem, na verdade não há muito a dizer. Vamos caçar esses trolls primeiro. Sung Jin disse antes de correr para o samurai. Visto que ele obteve o título de Samurai Elite, ele poderia ter parado pelo menos 3 ou 4 dos golpes de Sung Jin. Mas ele estava mergulhado profundamente em medo com vários dedos perdidos. Sung Jin balançou as 2 espadas. Clang! O Samurai Elite foi capaz de parar a luz espectral que estava vindo de cima. Mas ele não conseguia responder de modo algum a sangue vingado que veio do lado. Splat! Ele desabou para um lado. Pugnante. Sung Jin estava prestes a dar do berserker também. Estado era um pouco estranho. Seu corpo inteiro exalava uma aura carmesim. E o brilho vermelho que brilhava dos seus olhos não parecia ser devido ao medo. Agora que Sung Jin olhou mais de perto, algo estava brilhando em seu pescoço. Algo que Sung Jin também carregava no bolso. E em Ura, Sung Jin ficou tenso quando ele rapidamente ergueu as 2 espadas em posição. O corpo do berserker ficou vermelho. Os olhos tornaram-se injetados de sangue e a luz de Corsan explodiu como se seus olhos estivessem em chamas. Provavelmente. E Enura estava gritando. Mate! 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 Em seus ouvidos. Ele ficou mais forte. Cuidadoso Kei! Avisou Besgoro. Sung Jin sabia que tinha que ter cuidado sem seu aviso.
Não importava o tamanho da diferença entre seus atributos. Esse estado era perigoso. Ligação de gelo. Momento igual. Juntamente com o encantamento de Besgoro. Incinere tudo em seu caminho. Sung Jin atrasou seu feitiço para ativá-lo ligeiramente após o feitiço de Besgoro. Para usar a oportunidade quando o inimigo fosse mantido no local para atacar com a bola de fogo. Mas... Congelamento. Quando o feitiço de Besgoro chegou até ele, um véu protetor redondo apareceu e evitou o feitiço de gelo. Uma magia protetora pré-arranjada de um item ou título deve ter sido desencadeada. Mesmo assim, não havia motivo para não disparar o feitiço acabado. Bola de fogo. Uma bola de fogo formou na ponta da sangue vingado e voou em direção ao Berserker. Bum! O feitiço pousou no chão e explodiu. Mas o Berserker já havia fugido da zona de dano. Ele avançou contra Sung Jin a uma velocidade inacreditável. Sung Jin seguiu com um olho de basilisco. Olho de cobra. O Berserker parou por um momento. Mas um véu redondo apareceu. E o Berserker retomou o avanço. Imunidade. Não parecia que ele iria morrer obedientemente. Sung Jin preparou suas espadas. O Berserker chegou ao alcance e começou a atacar aleatoriamente. Não havia estratégia ou técnica. Ele estava simplesmente confiando em pressionar o oponente com força e velocidade pura. Qualquer outra pessoa teria dificuldade em defender contra-ataques tão frenéticos. Mas não Sung Jin. Ele pacientemente e calmamente bloqueou cada balanço do machado do Berserker com suas duas espadas. Clang! 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 Xing! 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 Dezenas de golpes foram trocados em questão de segundos. Ele era mais forte que qualquer outro caçador que Sung Jin enfrentou até agora. Seus ataques estavam a par com Kalian do capítulo anterior. Mas a diferença entre o Berserker e Kalian foi que o Berserker só teve 30 segundos para fazer seu movimento. Uma vez terminados os 30 segundos, Sung Jin ganharia automaticamente. E apenas se concentrar na defesa foi bastante fácil. A única razão pela qual a luta de Kalian foi difícil foi porque ele teve que encontrar o momento para contra-atacar. Clang! 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 Apenas defender era suficiente para vencer. E não era como se o Berserker fosse fazer qualquer coisa além de atacar enquanto estava sob o estado fanático. Ele só podia continuar a balançar sua arma. Era uma questão de tempo até que o Berserker fosse morto pela lâmina de Sung Jin. Mas outro problema apareceu. Desperte e torne-se meu escravo. Sung Jin estava de frente para o Berserker quando ouviu um encantamento por trás. Ascensão dos mortos. Kag. O samurai elite foi criado como um morto-vivo e se juntou à luta. Começou a atacar o Berserker. Agora era duas contra um Berserker que estava focado no ataque anteriormente e já estava em maior número. Como o samurai elite era alguém habilidoso quando vivo. Seu cadáver reanimado manteve algumas de suas habilidades e facilitou em combate. Mas Sung Jin começou a se preocupar. Isso não é bom. Graus. O destino do Berserker estava gravado em pedra. Mas se ele morresse nas mãos do samurai seria desastroso. Nenhum item droparia. Enquanto isso, nada recitava outro feitiço. Poder impuro. Tire a pele e exponha os ossos. Frenesi. Sung Jin decidiu dar tudo dele também. Frenesi.
A luz vermelha explodiu dos olhos de Besgoro e Sung Jin apontou para o ombro e o cotovelo, onde seria difícil esquivar. O berserker não estava parado. Então os ataques apenas o acertaram. Mas isso foi suficiente para acelerar a velocidade de ataque de Sung Jin. Sung Jin perfurou os lados e as coxas também. E quando sua velocidade aumentou em 3 vezes, ele foi mais rápido que o zumbi samurai na decapitação do berserker. Splat! O berserker morreu mesmo antes dos efeitos de Aura terem desaparecido. 2 itens catram no chão. Sung Jin respirou profundamente e depois se virou para encarar Nada. Nada estava olhando para ele com olhos com suspeita. Quem é você? O zumbi samurai ainda estava em posição de batalha. Estava preparado para atacá-lo se Nada comandasse. Ela parecia não ter certeza se ele era amigo ou inimigo. Sung Jin guardou as espadas para tranquilizá-la. Ah! Não se preocupe. Mas Besgoro estava gritando em sua cabeça. Vou. É ainda maior de perto. Que? Ele estava certo. Seu peito estava transbordando. Ele tentou ignorá-lo e continuou dizendo: Eu sou um aliado. Mas, olhe para aqueles peitos. Peitos. Por causa das distrações de Besgoro, Sung Jin ficou com a língua amarrada. Eu sou peitos. Oh, quer. A expressão facial de Nada mudou de repente. Ela pegou seu punhal e estava quase avançando para ele. Alhahahalhalhá. Besgoro começou a rir histericamente. Porra! Eu sou peitos. Peitos! Sung Jin tirou o elmo. Eu sou um aliado. Eu não sou seu inimigo. Mas ela já estava completamente protegida contra ele. O samurai elite zumbi parecia que estava prestes a avançar para ele a qualquer momento. Para deixá-la sentir segura, Sung Jin levantou as mãos e deu vários passos para trás. Eu vou lhe dizer novamente. Eu não sou seu inimigo. Nem sou um troll. O cubo de Nada confirmou sua história. Todos os trolls dentro do capítulo foram mortos. Retomando a distribuição das recompensas. Sua contribuição é 100%. 12.600 pontos de atributos e 12.600 moedas negras. Ela monopolizou as recompensas da raid devido a seu grupo sendo aniquilado. Ela obteve ainda mais pontos do que Sung Jin. E Sung Jin ficou imóvel enquanto ela recebia sua recompensa. Parabéns! Ikmeral, Anel da Fusão de Bestas. Mecha, Polpa de Evolução. E Cérbero, Porteiro do Inferno. Pedra de Aprimoramento. Ela recebeu mais um item do que ele. Cérbero. Cajado de Lenin. Por último, mas não menos importante, você receberá títulos que ganhou nessa raid. Apesar de se aproximar do final da distribuição de recompensas, Nada não abaixou a guarda contra ele. Sung Jin foi forçado a considerar o pior cenário, tendo que lutar contra ela. Ao vê-la com o título Caçador de Tesouros, ela deve ter lutado com vários bosses ocultos e coletado várias peças ocultas. Ela provavelmente seria mais fraca do que ele. Mas não muito. Mesmo assim, ele não queria lutar contra ela. Sung Jin gostou muito dela, não como uma pessoa do sexo oposto, mas como uma humana. Um punhal e uma usuária de magia negra não inspiraram uma imagem de uma humana gentil. Mas essas dificuldades apenas a tornaram mais forte. E ao interagir com ela, ela diria:
Eu dependerei de você. Sung Jin. Eu cobrirei suas costas. Sung Jin. Cuidado. Sung Jin. Ela era mais quente e gentil do que qualquer outra pessoa. Em sua vida anterior, ela confiou nele e seguiu sua liderança. Estamos no mesmo grupo novamente. É sempre reconfortante ter você no grupo. Mas dessa vez, parece que tudo estava errado. Sung Jin lembrou o que aconteceu agora como um carretel de filme. Eu sou Peitos. Sung Jin fechou os olhos com força. Porra! Quando ele abriu os olhos, ela olhou para ele como se ele fosse um estuprador. Ele podia entender seus sentimentos. Esse tipo de coisa provavelmente lhe ocorreu quase todas as rodadas. Ela teria tido experiências semelhantes como serem Mago Negro de alto nível, aumenta o poder da magia negra em 30%. Voltando ao Salão dos Caçadores em 3 minutos e 32 segundos. 8 minutos 32 segundos. Essa foi a última caça aos Trolls. O tempo original de 1 hora e 30 minutos para o capítulo deve ter chegado ao fim. Ouvindo a operadora, Sung Jin disse mais uma vez a ela: Eu não sou um inimigo. E ela respondeu: Então, o que você é? Sung Jin hesitou. Mas ele decidiu dizer-lhe a verdade. Ele não podia dar ao luxo de mentir para sua futura companheira. Eu sou. Sung Jin olhou para cima e apontou para o título dele que flutuava acima de sua cabeça. Um mediador. Eu me especializo em caçar trolls. Com suas palavras. Nada deu uma resposta inesperada. Eu sei. Mediador. Eu também tenho esse título. Agora que ela disse isso, era quase óbvio que ela teria isso. As chances de ela encontrar trolls são muito maiores do que ele. Levando isso em consideração, ele deveria ter esperado isso. Sung Jin verificou atrás dele. O cadáver do caçador de corujas segurou um arco. E um arco semelhante estava no chão por perto. Ela também estava tentando caçar trolls por itens. Bem, antes disso, como você chegou aqui? Você não estava aqui quando a raid começou. Sung Jin teve que pensar por um momento. Eu falo sobre o mais escuro que o preto. Mas contar a ela sobre isso era um pouco estranho. Sung Jin sentiu que se ele lhe dissesse isso poderia causar uma mudança. Uma mudança que poderia se tornar difícil para ele controlar. Então Sung Jin decidiu dar uma resposta curta. Por enquanto, eu tenho um item que me permite viajar entre as dimensões. Isso me permite intervir em outros grupos. Agradecidamente. Asterisco onde você conseguiu ele. Ela não perguntou isso. Ela só disse: Se você terminou, vá em frente e vá embora. Ela parecia ver Sung Jin como um assunto de medo. Provavelmente devido a vê-lo lutar contra o Berserker mais cedo. Ela não temeu ter que lutar contra outros 3 caçadores em um 3 vs 1. Mas ela estava afiada depois de vê-lo lutar contra o Berserker. Sung Jin disse para ela: Não posso sair imediatamente. E também não tenho vontade de lutar contra você. Como posso saber disso? Você não é uma troll. O que eu ganho de lhe matar? Mas há uma coisa que ele poderia ganhar mesmo sem matá-la. Como ele disse com a própria boca antes. Peitos. Nada não relaxou contra ele. Sung Jin franziu a testa.
Não parecia que a situação pudesse ser resolvida apenas com uma conversa. Sung Jin disse para ela: se você confia em mim ou não. Eu irei e coletarei os meus itens. Mas se você me atacar enquanto isso, eu vou ter que responder. Sung Jin lentamente começou a se mover. Nada estava observando cuidadosamente Sung Jin. Parecia que estava prestes a atacá-lo. Mas ela também não escolheu atacar Sung Jin a menos que ele fosse um troll. Ela também estava com medo de se tornar uma troll. Especialmente contra um oponente que disse ser um especialista em caça a trolls com o título de mediador ativo. Sung Jin pegou os itens do Samurai Elite Berserker de alto nível e os colocou em seu cubo. Ele não pode deixar de pensar: eu quero batizá-la. Ela era a companheira mais confiável e leal dos últimos 10 sobreviventes. Ela era hábil e era uma boa humana. Ela era digna. Suas habilidades também seriam necessárias dessa vez. O problema era que ela estava completamente convencida de que ele era um pervertido. Eu gostaria de poder usar a magia azul de nono círculo para voltar no tempo. Enquanto isso, o cubo fez um anúncio. Voltando ao salão dos caçadores em 1 minuto. Apenas 1 minuto. O que devo fazer? Sung Jin apertou o cérebro para obter respostas.